São 7h34, como eu falei antes do intervalo. Hoje o assunto é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, que a gente fala tanto aqui no programa. E está aqui no estúdio a médica neurologista do Pilar Hospital, a Ana Carolina Dalmônico. Antes do intervalo eu falei o sobrenome dela errado, agora já corrija, é Dalmônico. Bom dia, doutora Ana Carolina, Bom seja dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Agradeço pela oportunidade. Eu é que agradeço, esse é um assunto tão importante e tão recorrente, né, em noticiário, principalmente na área, nos setores de saúde, de pesquisa, descobertas, mas também debates de comportamento que a gente tem no nosso dia a dia. É uma doença, pelo que vocês nos passaram aqui, que afeta mais de 2 milhões de brasileiros e que, segundo dados da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, tem apenas 20% dos casos tratados no país. O que é a TDAH? E quais são as características da pessoa que tem esse transtorno? Então, o TDAH, ou transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é uma alteração, né, que faz com que a pessoa tenha dificuldade na manutenção e execução de algumas tarefas, né, na manutenção dessa, digamos assim, habilidade de você começar um determinado processo e finalizar, né? Então, existem os principais sintomas, digamos assim, que o primeiro deles é a hiperatividade, que a gente vê muito em crianças, né? Aquelas crianças com dificuldade de ficarem assim mais quietinhas, ou então prestarem atenção numa determinada atividade por mais tempo, sempre muito agitadas. Então, isso é o que a gente chama de hiperatividade. É aquela criança que a gente fala que tem bicho carpinteiro. Exatamente. Fica um pouquinho ali, já daqui a pouco muda a atividade, corre, não para. Isso, não Aqui para, não para. né? É difícil de ficar assim numa determinada tarefa concentrada, né? E além disso, a gente tem ainda a dificuldade de atenção. Então, a dificuldade de manter a atenção, o foco de atenção numa determinada atividade. E isso a gente vê inclusive no adulto, né? No adulto e também nas crianças, né? E também existe uma característica interessante que é a impulsividade, né? Então, as pessoas que têm o déficit de atenção, elas têm esse comportamento assim mais impulsivo, né? Então, é difícil para essas pessoas, por exemplo, num ambiente de reunião, onde cada um tem a sua vez, é difícil para eles aguardarem a sua vez de falar, né? Costumam interromper as outras pessoas antes de terminar a sua fala, né? E eles têm esse comportamento assim mais impulsivo. Isso a gente vê Parece também. uma ansiedade? Parece que a pessoa é ansiosa? Isso, acaba parecendo que a pessoa é ansiosa, né? E isso até se reflete depois, por exemplo, na idade adulta, em dificuldades às vezes nos relacionamentos, né? Então, dificuldade de manter os relacionamentos, a afetividade, a relação interpessoal, né? Então, e essas manifestações de hiperatividade e de desatenção, elas se manifestam em vários locais ou em várias situações, né? Então, por exemplo, na criança, a gente não vê isso só na escola. A gente vê isso também em casa. A gente vê isso no ambiente de lazer dessa criança, né? Nas atividades extraescolares, né? E no adulto também, né? Então, isso tem que tem que haver essa repercussão em mais de um aspecto. Não só no aspecto escolar, por exemplo, no caso da criança. Mas a criança com TDAH costuma ter mais dificuldade de aprendizagem na Sim, escola? tem mais dificuldade, né? Geralmente o início, né, dessa investigação vem, em geral, por um alerta da escola, né? Então, ali na idade escolar, geralmente há 7 anos, em geral, que a gente vê assim a maior demanda, né? Muito da escola de fazer essa avaliação dessas crianças que têm essa dificuldade de manter o foco de atenção nas atividades propostas, né? O que diferencia e destoa do restante do grupo, né? Então, são crianças geralmente muito participativas, né? Eles conversam bastante, eles gostam de estar ali no meio dos demais, né? Mas eles não conseguem manter o foco, né? Eles têm um comportamento muito impulsivo, né? E isso a gente vê até, inclusive, mais em meninos, né? Então, por isso que até para você fazer diagnóstico na infância, os meninos acabam tendo um diagnóstico um pouco mais precoce do que as meninas. Porque as meninas, elas têm assim, uma tendência a ter um comportamento mais desatento, né? Não terem tanto essa impulsividade. Não é uma questão cultural, é Não. uma questão biológica Biológica mesmo. Se manifesta de forma diferente entre meninos e meninas. Entre meninos e meninas, né? E as meninas, então, tendem a ter um diagnóstico um pouquinho mais atrasado, digamos assim.
Então, Boa. geralmente, na menina é a distração que chama mais atenção. E no Isso. menino, essa impaciência, parece uma Isso. impaciência de fazer Isso. as coisas com começo, meio e fim, né? Exato. Eu estava lendo no texto que vocês nos enviaram sobre o assunto, uma fala sua a respeito dessa dificuldade de concluir tarefas, né? E Uhum. eu acho que isso não só na infância, mas na vida adulta, e os diagnósticos em adultos me parece que estão aumentando bastante de TDAH, Isso, é. é uma Uhum. característica bem marcante, né? A pessoa que começa várias coisas, Isso. começa a ler um texto, algo chama atenção, muda para o próximo, atende uma tarefa e no fim não acaba fechando aquelas abas. Tem vídeos bem interessantes até que circulam pela internet, bem assim, levando para um lado assim mais Bem humorado. bem-humorado, digamos assim, né? A pessoa pega um café, aí começa a fazer alguma coisa, já viu alguma coisa passando na janela e começa a ler um livro. Então Eu vi esses dias um é que é um muito pai com uma engraçado. criança no cangote. A criança está no cangote. E ele, claramente, numa câmera de segurança na rua, assim, esquece que a criança está com ele. E ele começa a se desesperar e procurar a criança, e a criança está em cima do pescoço Dele, dele. E daí eles brincam, né? Olha o TDAH. Isso quero colocar porque chama, além de demonstrar de alguma maneira uma característica, ou algumas características de quem tem mesmo Uhum. déficit de atenção, é o reflexo da popularização de um transtorno sobre Sim, o qual a gente não falava muito antes, exato, né? exato. Como que você vê isso, né? Como o TDAH começou a se popularizar e quais os pontos positivos e negativos de a gente abordar tanto esse assunto, principalmente na internet? Eu acho que é assim, claro, o ponto eu vejo assim mais pelo lado positivo, né? Acho que essa informação, né? Ter essa informação faz muita diferença, principalmente para as crianças, né? Para terem um diagnóstico mais precoce e nem todo o tratamento do TDAH aí é baseado também em medicação, né? Ah, nem sempre é Não, nem remédio. sempre é remédio, né? Então, isso com certeza é benéfico. No entanto, a gente tem que lembrar que também existe o outro lado, né? Então, no adulto, principalmente, né, temos que lembrar que tem outras coisas que se confundem muito com o TDAH. Você mesma já citou o transtorno de ansiedade, que hoje em dia é tão frequente, né? Os transtornos do humor, né? Dentre eles a depressão, enfim, tem várias manifestações, às vezes não tão típicas, que se confundem com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. No adulto, é muito comum a gente, por exemplo, receber no consultório, o adulto chega assim, poxa, eu acho que eu tenho déficit de atenção porque eu esqueço onde eu deixo minhas coisas, eu não consigo concluir as tarefas que eu tenho que fazer e tal. Aí quando você começa a fazer uma história detalhada da vida desse paciente, né, você vê que isso é uma coisa mais recente, que existe ali, teve algum estresse importante, que ele está passando por uma dificuldade de transtorno, ou um outro transtorno de humor, né, e isso está interferindo aí na capacidade dele de foco, né? E não necessariamente ele tem um déficit de atenção, né? Para a gente fazer esse diagnóstico de déficit de atenção no adulto, é importante entender que isso não se inicia na idade adulta, e sim isso é uma coisa que vem lá da infância, certo? Então eu tenho que ter essa Isso é bem histórico. importante, porque se Isso. fala muito que a tecnologia está deixando as pessoas com TDAH na vida adulta. Não, então. Não, não, Ela tá? já Então, nasce com isso. exatamente. Então isso é uma coisa que vem da infância, né? Então, faz parte da história do adulto que tem queixa de dificuldade de atenção, a história da infância, né? Eu tenho que entender como que ele ia na escola, se essa dificuldade já era presente, né? E isso tem que ter, novamente, isso tem que ter uma manifestação desde lá da infância em vários aspectos. Então, na vida escolar, na vida fora da escola, em casa, né? E isso depois acaba, claro, refletindo aí para a vida adulta, né? Então, e uma coisa muito importante, eu acho que é assim, importantíssimo, na verdade, é que isso tem que ter uma repercussão significativa, né? Porque sim, existem pessoas que têm o TDAH e conseguem lidar, né, depois de muito tempo ali. Como eu já falei rapidamente, o tratamento ele não é só medicamentoso, ele envolve terapia, né, acompanhamento com psicólogo e tudo mais. Então, assim, isso tem que ter uma repercussão significativa, né, na vida da pessoa, né? Então, essa pessoa não consegue atingir os seus objetivos claramente devido ao déficit de atenção. Ah, tem pergunta já chegando aqui de ouvinte. Eu vou colocar a do Uhum. Raul. Ele pergunta o seguinte: as crianças, por natureza, necessitam se movimentar. Como distinguir a característica pessoal da criança que precisa ser mais ativa fisicamente de uma criança com hiperatividade?
Isso envolve bastante uma observação, um trabalho com um neuropediatra, né? Então, o que que acontece? É normal que nessa fase, né, principalmente aquela fase ali dos 7 até os 9 anos de idade, as crianças tenham bastante essa necessidade de movimentação, né? E isso é uma coisa considerada normal. Agora, em- o quanto isso repercute, novamente, é a ideia da repercussão nas atividades, né? É aquela criança que destoa do grupo, né? Então, tudo bem, eles têm bastante na escola, né? Existe aquele momento, por exemplo, de brincadeira, né? De parque, e tudo mais, de corrida, etc. Mas quando tem um momento de concentração, as crianças conseguem sentar ali por alguns minutos e se manter naquele círculo, por exemplo, com os amigos conversando, esperando a sua vez. A criança com hiperatividade, nitidamente, ela não consegue manter. Ela mesmo se esforçando, ela não consegue, né? E isso é Não uma é uma observação. questão comportamental. Não, não. E Ou seja, não vai se resolver castigando ou colocando mais Exato, regras. Ela não exato. vai conseguir do mesmo jeito. E geralmente, né, os pais, quando trazem, inclusive, a criança para avaliar essa questão do diagnóstico TDAH, já tentaram nessas estratégias, né? Poxa, não, vamos botar aqui, não, vai ficar de castigo aqui, vai, né, cada um com as suas ideias, né? E não funciona, né? Então é uma coisa que não é só a criança querer ficar quietinha ali que vai dar certo, né? Então existe toda uma estratégia de abordagem para você conseguir que essa criança modifique, de certa forma, esse comportamento para poder se adequar melhor nas atividades do grupo, né? Você falou que às vezes, né, a confusão entre TDAH e transtorno de ansiedade, ou até uma impaciência que é característica da criança e do adulto, e não Uhum. necessariamente TDAH. E eu aproveito para perguntar sobre a dislexia, as diferenças entre uma coisa e outra, porque também se associa muito a dislexia com a questão da falta de atenção. Sim, São exato. coisas diferentes. São Quais coisas são as diferentes. diferenças? A dislexia é uma desordem, assim, de caráter aí, genético, hereditário, né? Então, essa criança ela vai ter dificuldade com a leitura e escrita, né? Então, na dificuldade de interpretação do próprio fonema em si, né? Então, das letras, ela confunde, por exemplo, o B e o D, ela troca, né? E isso não é uma questão assim porque em certa fase do desenvolvimento da criança, né, ali nos primeiros anos escolares, é normal haver essas trocas, né? Mas a criança com dislexia, ela permanece com essa dificuldade, se não acompanhada e tratada, né? E essa dificuldade ela é maior, né? Então, por exemplo, a confusão de palavras inteiras, por exemplo, humanidade com umidade, né? Então são coisas completamente diferentes que, olhando rapidamente, tem várias letras em comum e a criança já não consegue fazer essa distinção, né? Mas é na linguagem, não é nos Linguagem. outros comportamentos. Exatamente, é na Eu linguagem, acho que aí tá? fica bem mais claro, né? Exatamente. A questão é da linguagem especificamente, né? Você falou sobre a questão da genética na dislexia, e qual que é o peso da genética no TDAH? Também tem o peso genético, sim, sim. Isso vários estudos já demonstram, né? Existe, claro, os fatores ambientais, mas a gente sabe, isso é notável, né? Que as crianças que têm diagnóstico de TDAH, quando vamos ver os pais, geralmente o pai ou a mãe, em geral, tem também um diagnóstico, né? De TDAH. Então, existe sim uma tendência genético familiar, né? Às vezes não tem o diagnóstico, porque não foi feito, não mas foi acaba feito. fazendo em função do filho, não é? Exatamente, é isso que a gente tem visto hoje em dia, né? Então, hoje tem sido muito comum isso, né? Chega no consultório com a criança e, na verdade, poxa, aí faz a avaliação da criança, vê que a criança tem TDAH, aí depois vem o pai ou a mãe, né? Não, nossa, agora analisando aqui o meu comportamento, né? Eu já tinha essas dificuldades que ele Parece tem que agora. tá falando de mim. Exatamente. Não é assim? Exatamente. E nos adultos, né, o diagnóstico, ele se baseia muito, assim, tem muito disponível na internet, a gente vê muito nessa disponibilidade hoje em dia de questionários, né, para você se diagnosticar, digamos assim, né. Então isso, por um lado, é bom, mas também tem o outro lado, E né. até falar Então, sobre isso, né? Que nem tem há muitos anos, né? Que a gente vê na internet, para você ver se você tem altas habilidades ou não. Veja se você é um superdotado. Vá lá e faça o seu teste na internet. Me parece que também surgiu para TDAH, né? Exato. Existem sites que se propõem a isso. Ou seja, fujam
disso? Porque não tem como diagnosticar assim, né? Não, não. Isso responde uma pergunta parcialmente que eu vou colocar aqui para reforçar, que chega do ouvinte Bruno, de Campo Novo, do Parecis, Mato Grosso. Ele está participando com a gente. Como funciona o diagnóstico de TDAH num adulto? Acho que Uhum. serve para as duas coisas. Como é que é feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico TDAH, ele é essencialmente clínico, tá? Então, isso é importante ressaltar. Então, no adulto, né, o mais importante para o diagnóstico adequado no adulto é, em primeiro lugar, descartar que você tenha outras causas que possam estar interferindo no seu desempenho, né? Então, vamos lá. Transtornos do humor, ansiedade, uso de medicações, distúrbios de tireoide, deficiência de vitaminas. Claro, isso é toda uma avaliação que o médico ali facilmente vai fazer e vai descartar. E para você fechar o diagnóstico de déficit de atenção no adulto, você precisa ter a história da infância, né? Então, você precisa ter essa preocupação em resgatar a história lá atrás. Lá na idade escolar, como que era, qual que era a sua dificuldade, você tinha dificuldade na escola? Como é que era para fazer as atividades de grupo? Como é que era o seu desempenho escolar? Então, e isso acontecia também em outros locais? Quando estava em casa, a tua organização perdia muitos objetos, as coisas da escola, como que era? Então, todos esses detalhes, né, vão formando ali um quebra-cabeça para você poder fazer o diagnóstico de TDAH. E isso demanda a experiência do profissional que está avaliando aquela pessoa, né? Então, em geral, a gente precisa aí do auxílio do psiquiatra ou então do neurologista para fazer esse diagnóstico, né? Mas é um diagnóstico essencialmente clínico, né? Ok. Não tem exames assim, né? Mas Testes, né? exames de Testes são imagem, feitos, não? testes a Com gente pode jogos, isso é fazer. usado? Isso. Aí a gente chama de avaliação neuropsicológica, uma Ah, avaliação mais detalhada, né? Em que você vai fazer, às vezes, frequentemente, na verdade, né? Mais de uma avaliação, vários dias, né? Em vários momentos diferentes dessa pessoa, para ver essas habilidades e poder fechar o diagnóstico, né? são 7h51, hora da gente fazer uma pausa rapidinho para o intervalo, mas eu já volto com a conversa aqui com a Ana Carolina Dalmônico, médica neurologista do Pilar Hospital. Estamos falando sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Os ouvintes que ainda tiverem perguntas, aproveitem o intervalo aí, que o último bloco é mais curtinho, mas eu tento colocar as perguntas para ela responder. Já voltamos. São 7h54. A gente volta para dar um desfecho aqui para a conversa com a doutora Ana Carolina Dalmônico, médica neurologista, que está falando sobre TDAH. Quero falar um pouco sobre os medicamentos, mas antes eu queria só esclarecer uma questão que eu acho que deve ser recorrente para quem ou está achando que tem, ou que o filho, filha tem TDAH. Já li em alguns artigos, em algumas matérias, menções a respeito da influência do estilo de vida no TDAH. Existe essa conexão entre o estilo de vida? Muito videogame, muito celular, pouca atividade física. Isso influencia, faz com que uma pessoa tenha TDAH? Não, isso não. Não é um fator que vai desencadear o processo, né? Então, uma vez que você tenha TDAH, isso vai acontecer, né? Claro, existem assim, a gente sabe, por exemplo, que o uso excessivo de telas, né, principalmente em crianças, acaba deixando a criança mais irritada, com menor tolerância à frustração. Então, tem outros fatores que acabam repercutindo de maneira negativa no comportamento dessa criança. E assim também no adulto, né? Mas não que seria uma causa, né? Então, assim, então essa pessoa, por esse motivo, vai ter mais TDAH. Não, aí não, né? E uma coisa interessante até, que eu acho legal, a gente estava conversando aqui no intervalo, né? E que os perfis de pacientes são diferentes também, né? Então, no adulto, principalmente, a gente vê muito isso, assim, que essa questão da hiperatividade não tem tanto, né? Aquela coisa de ficar inquieto, que não consegue ficar parado, se mexendo muito, isso não tem muito no adulto, né? No adulto é mais a questão mesmo de desatenção. Embora existam pessoas com esse perfil mais hiperativo também no adulto. Então, você pode ter pessoas com predomínio hiperatividade, predomínio desatenção, predomínio impulsividade.
Então ainda tem essa diferença. Então, não necessariamente uma pessoa com TDAH na vida adulta é agitada, por É, exemplo. Ela pode exato. não ser agitada, Pode só não não ser consegue agitada. se concentrar numa mesma coisa por muito Exatamente. tempo. Pode. Aham. Interessante. É. Tem uma participação chegando aqui da Silvana, ela diz: eu tenho uma caixa com 7.000 e-mails para ler. É lógico que eu nunca consigo colocar a casa em ordem. Ela fala agora, depois de um ano que comecei a entender sobre o tema, é que estou buscando tratamento para TDAH. E daí ela coloca uma coisa, outro ponto curioso é que o café não faz efeito, eu não consigo me concentrar, não me acelera nada. Aham. Faz sentido isso? É, o café para quem tem TDAH aí não tem esse efeito, Não vai né? resolver. Não. Todos já tentaram, com certeza, né? O pessoal aí que sofre com TDAH, né? Para ver Fazer se o bota uso um da foco. cafeína, mas Agora, com relação a medicamentos, a gente ouve falar muito sobre a Ritalina e mais recentemente se fala bastante sobre um medicamento, eu vou tentar acertar aqui, lisdexanfetamina. É o nome isso. comercial Venvance, é o que a gente Venvance, conhece. O isso. que são esses medicamentos, o que eles fazem? Então, esses medicamentos, basicamente existem, vamos colocar assim, 2 grupos de medicamento, né? Os estimulantes e os não estimulantes, né? Que a gente usa aí no tratamento TDAH. Então, tanto a Ritalina, aí, que é o mais conhecido, o metilfenidato, né? Como agora o Venvance, são da classe dos psicoestimulantes, né? Então, são medicações já utilizadas há bastante tempo, inclusive em crianças, e tem a sua indicação, né? Então, uma coisa que a gente vê muito assim bastante resistência também ao tratamento nas crianças, né? Medo de dar o remédio. O medo da medicação. Então, por isso que é muito importante que junto com o neuropediatra você defina que essa criança tem um prejuízo funcional importante. Porque a melhora com a medicação, quando indicada, é uma melhora expressiva, né? E agora existe uma classe nova de medicamentos, não é tão nova, já é utilizada, né? Mas agora está sendo assim o uso mais disseminado, que é a atomoxetina, que é uma medicação da classe dos não estimulantes, que também parece ter tido um benefício significativo aí nos estudos, né? E vem aí abrindo agora mais uma frente de tratamento para esses pacientes, tá? Então, assim, a ideia da medicação é que ela seja usada quando necessário, né? Então, os pacientes, por exemplo, que tomam a Ritalina, né, o metilfenidato, eles usam no período escolar, né? Em geral, se faz uma pausa, um intervalo ali no final de semana, né? Ou, claro, Não há prejuízo. não há prejuízo, tá? Isso não faz mal para a saúde, porque eu acho que isso que precisa ser dito, né? Faz mal para a saúde da criança? Não. Então, assim, essa criança, o que a gente tem que entender é que a criança com TDAH, ela está tendo um prejuízo, né? Ela vai ter um prejuízo escolar, um prejuízo no desempenho das habilidades escolares, e é esse prejuízo que a gente tem que muito bem pesar e fazer a medicação. O fato também de a criança estar usando a medicação não quer dizer que ela vai ter que usar a vida inteira, né? Então, aí que entram as outras estratégias, né? Então, o acompanhamento com o neuropsicólogo, então, outras formas de terapia para que essa criança, no seu desenvolvimento, possa depois, com o tempo, até se ver livre da medicação, né? A Rose está perguntando sobre o Atenta, O Atenta, isso, a atomoxetina, tá? Então, é uma medicação... É uma medicação mais nova. É, uma medicação mais nova que seria aí da classe dos não estimulantes, tá? Muito bem, são 7h59, a gente tem que encerrar a conversa, agradeço muito pela sua presença, foi bem esclarecedor. Que bom, que bom. E a gente espera você numa próxima. Vamos. Doutora Ana Carolina Dalmônico, médica neurologista do Pilar Hospital, participou com a gente ao vivo aqui no TNews. A entrevista fica registrada lá no nosso canal no YouTube, TNews no ar, para quem quiser ouvir novamente ou compartilhar. Aos ouvintes, boa quinta-feira. Amanhã a gente está de volta às 6:50 com mais TNews. Até lá.